Bom, pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Grind CMC. Dessa vez vamos resolver o exercício 424, Longest Repeating Character Replacement. É um exercício de nível médio e muito legal. Basicamente, né, a gente recebe uma string, né, e a gente precisa retornar qual é o tamanho máximo da substring que não repete caracteres, né. Só que a gente tem também o k igual a 2, né? O que isso significa? Que a gente tem duas substituições possíveis que a gente pode fazer nessa substring para conseguir, né, maximizar o tamanho da nossa sequência. Ou seja, nesse caso aqui, como a gente tem duas substituições, né, eu poderia substituir tanto o A por B, né? Aí daí a gente teria uma substring com o tamanho da string original, então 4, ou o B por A. Também teríamos 4, né? Então, nosso output aqui seria 4. Por isso, sacaram? Tá certo. Para resolver esse exercício, nós vamos usar o conceito de slide window, né? Caso você não conheça esse conceito, esse é um bom exercício para você entender ele. Mas antes de slide window, você precisa saber sobre two pointers. Caso você não conheça o conceito de two pointers, por favor, veja esse vídeo aqui que está no card para você entender como ele funciona. Legal. Outra vantagem que a gente vai usar nesse exercício é o fato de que ele limita a gente a apenas caracteres do inglês em uppercase, ou seja, caracteres maiúsculos. Então, basicamente, essa é a quantidade de letras que a gente tem no alfabeto, que é 26. E isso é muito bom pra gente, por quê? Porque eu já adianto que a gente vai fazer um dicionário de contagens, né? E para fazer um dicionário de contagens, como a gente tem um número máximo, né, de 26 caracteres, então o nosso tempo, nossa complexidade de espaço vai ser constante, O de 1. A gente sabe que o número máximo vai ser 26, que no pior caso vai ser 26, e 26 é um número constante, logo nossa complexidade de espaço é O de 1. Massa! Então, a gente vai criar nosso hash map, vou criar aqui, que é o nosso dicionário. E por que a gente vai criar um dicionário? Porque a gente vai seguir essa seguinte sacada. Antes, né? A gente vai usar o conceito de slide window, né? Então a gente tem um ponteiro left e um ponteiro right, né? O ponteiro left e também, né? É como se, por exemplo, isso aqui fosse índices, né? De um array, de uma lista, por exemplo. Então tem o índice 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E aí o left e o right vão estar apontando para esses índices, entendeu? Que representam, né? A letra em si. Tudo bem. E aí o tamanho da minha janela, né, vai ser basicamente, né, o meu right, né, menos o left, mais um. Porque como começa em zero, né, eu preciso fazer mais um. Então aqui, por exemplo, imagina tem tamanho 3. Então meu right aqui é 2, menos zero. Então vai dar 2, mais um vai dar 3. Que é exatamente o valor dessa janela. Ok. Concordam que eu preciso saber qual é o caractere que mais está se repetindo, né? E sabendo esse caractere que mais está se repetindo, eu faço o tamanho da minha janela que eu tô, menos o caractere que mais se repete. E se essa diferença der um valor menor, maior do que o K, né, que é a quantidade de substituições que eu posso fazer, então já era, né? Porque é basicamente eu pegando a quantidade, os caracteres que aparecem mais vezes, supondo, por exemplo, que o caractere aparece mais vezes, aqui ele aparece 4 vezes. E eu tenho uma janela de tamanho 5. Tá de boa, né? Porque 5 menos 4 vai dar 1, que é exatamente o K. Então eu posso fazer uma substituição. Agora, se eu tenho um caractere que aparece, o máximo que aparece é 3 vezes e a janela tem tamanho 5, já não dá certo. Entendeu? E é por isso que eu tenho que ter esse hash map. Vai ficar mais fácil agora no algoritmo. Então, ok. É, no meu hash map eu já crio, né, o nosso A aqui, que ele está apontando para 1, né, porque ele aparece uma vez aqui. E aí eu faço. Tamanho da minha janela, que é 1 menos 1 vai dar 0. 0 é menor do que K. Então, eu simplesmente só avanço o meu right. Tudo bem. Legal. De novo, é o outro A. Então, aqui nossa contagem vai ficar em 2. E daí, 2 menos 2 menos 2, né? Porque o tamanho da janela é 2 também. Vai dar 0. 0 é menor do que K. Então, eu só aumento o meu right de novo. Pronto. Aí agora eu vou criar um B aqui, né? Que está apontando para 1. Tamanho da minha janela, 3. 3 menos o caractere mais frequente que está aparecendo. Ai.
Outra coisa que eu não mencionei, né, é que a gente vai armazenar, né, o caractere mais frequente numa variável à parte. Então, nosso max, né, f vai ser o caractere mais frequente, no caso, por enquanto, é o a, correto? Isso globalmente. Vocês vão entender mais pra frente porque globalmente, mas continuando. O caractere mais frequente é o a, né? Então, no caso aqui é 2, né? Então, 2 menos 3, não, 3 menos 2 vai dar um, que é exatamente o nosso, um valor dessa janela, né? Porque a gente pode substituir esse b por a. Então tá correto. Tá tudo bem. Até por aqui. Continua avançando o meu right. Aqui já começa a brincadeira. A gente tem o D, né? Apontando para um. E daí? 4 menos 2 vai dar 2, que é maior do que K. Se é maior do que K, o que que eu faço? Eu tenho que aumentar o meu left e também o meu right. Então, eu não aumento só meu right, eu aumento o meu left. Mas se eu faço isso, basicamente eu tô só simplesmente pegando essa minha janela e deslocando uma posição, percebam? E aí, o meu, o meu A aqui, né, como ele estava nessa posição aqui, eu vou diminuir ele em um. Isso aqui eu vou voltar a ser um. Mas, essa janela, percebam que como ela não é possível ela diminuir, a minha max freq ainda vai ser 2. Entendeu? A minha frequência máxima ainda vai ser 2 porque a minha frequência máxima é global. Porque quando acontece esse tipo de coisa, eu só simplesmente pego minha janela e faço assim. Tá vendo? Porque eu tô aproveitando. Eu sei que aqui, que até aqui, por exemplo, a minha frequência máxima era 3, tá vendo? Não, tipo, a minha substring máxima tinha tamanho de 3, entendeu? E eu não perco esse valor. Por isso que eu não tenho que uma max freq tem que ser global. Então, e o tamanho da minha janela nunca mais vai diminuir. Legal. Aqui, de novo, a gente adiciona mais um em B, né? Então, 2 aqui. E aí, a gente simplesmente vê que o tamanho da janela é 4 e o mais frequente global continua sendo 2, que inclusive é o B também, né? Isso daqui vai ser maior do que K, né? Porque vai dar 2. Então, eu faço a mesma coisa de novo. Eu pego, pá, e aí meu A aqui, né? Eu atualizo. Eu tenho que atualizar o meu A, porque senão, se eu não atualizar, se tivesse outro A no futuro, ele podia interferir, né, nesse meu cálculo de frequências, porque toda vez quando eu vou iterando sobre o array, eu verifico, né, se meu array não, minha string, eu verifico se a minha frequência máxima ela é igual ao máximo, né, entre a minha própria frequência máxima, então, ou o meu dicionário na posição atual que eu acabei de aumentar, entenderam? Então, se o A continuasse aparecendo aqui, ia dar um problema, porque eu ia pegar meu dicionário, sei lá, no dicionário chamado count, na posição de S, né, que é string, né, right, né, na posição right do meu dicionário, eu teria que ver qual é maior. E aí, tipo, se eu fosse continuando atualizando, se eu não atualizasse, né, o valor do A aqui, a gente poderia ter problemas. Por isso que eu faço isso. Tudo bem. Aí agora chegamos no último. O B aumenta mais um. Já que o B aumenta, né, para 3, a gente faz aquela comparação que eu tinha feito aqui em cima. Então, minha frequência máxima vai para 3. E daí eu faço, também da minha janela, 4 menos 3 vai dar 1, que é exatamente o valor de K. Isso é muito real, né? Porque eu só pegar esse D aqui e substituir por B. No final das contas, eu só preciso retornar o tamanho da minha janela, que no caso aqui é 4, que vai dar sempre certo. Se caso eu tivesse o outro B aqui, ia ser a mesma coisa, né? Eu pegaria esse B, atualizaria, eu aumentaria meu right, né? Primeiramente. Então, meu right vai vir para cá. O meu B vai ter tamanho de 4 aqui. E meu max também vai ser 4. Daí, o tamanho da minha janela é 5. 5 menos 4 vai dar 1, que também dá certo. Pode, entenderam? A janela pode aumentar, mas ela não vai poder diminuir, porque senão a gente perderia essa correlação, né, de tempo, né, de que, por exemplo, caso esses valores não existissem, eu teria que retornar essa 3, né, porque seria essa sequência aqui. Ótimo, podemos partir para o código.
Para o código, então, é muito simples. Aí eu basicamente vou fazer, né, um dicionário de contagens. Então, count, né? Vou fazer o meu left começando em 0, que é a posição que ele começa. Vou fazer minha frequência máxima também começando em 0. Daí eu faço um for right, né, in range de length, né, de tamanho da minha string. Tudo bem. Até aqui ok. Legal. E daí? Daí a gente faz o seguinte, né? A gente primeiro precisa aumentar o nosso contador, né? Então, o nosso count na posição S da string, né? Na posição R, right, né? Ele é igual a 1, né? Mais count.get S na posição R ou 0. Por quê? Porque caso esse valor não exista ainda, né, no dicionário, por exemplo, eu estou acabando de criar ele, eu não posso tomar como 1, né? Vai dar erro no Python. Então, caso esse valor não exista, eu retorno 0. Aí vai ficar exatamente 1. Bacana. Então, eu já adicionei. Agora, eu preciso atualizar minha frequência máxima, como eu tinha falado. Então, meu max f vai ser igual ao max, né, entre meu próprio max f e a minha frequência que eu acabei de aumentar aqui. Então, count de s r. Beleza. E daí eu faço a verificação básica. Então, se, né, right menos o left, o tamanho da minha janela, né, mais um, que foi o que a gente tinha visto aqui, né, porque começa em 0, 1, 2, enfim, aí eu tenho que fazer esse mais um, menos a minha frequência máxima for maior do que k, né, o que eu faço? Eu diminuo, né, meu count na posição S left, né, então no count na posição da esquerda, em 1, e eu aumento o meu left em 1. Né? Porque eu tô pegando meu left e deslocando, né? E aí o meu right já deslocaria de qualquer jeito porque eu tô dentro desse for. E daí, eu simplesmente dou um return no tamanho da minha janela, né? Que é o tamanho de S, né, dessa string, menos o left. Ótimo, né? Eu uso o len S porque aqui é o right, que ele tá dentro de um for, né? Então eu não consigo mais puxar ele. Mas o len S é exatamente o valor de right. Ótimo, vamos ver se isso aqui funciona. Legal, passou em todos os casos, dessa submit também vai passar. Esse código aqui tem uma complexidade de tempo aqui de O de N, né? Eu só percorro nossa lista uma vez, nossa string uma vez, e a complexidade de espaço é O de 1, né? Pelo que eu falei antes, né? E a gente está se tratando de uma constante, né? Que é 26, né? São 26 letras possíveis, então nosso dicionário vai ter um tamanho máximo 26, justamente porque eu crio, né, um endereço de memória tipo, baseado no A, e aí ele sempre vai acessar o mesmo endereço, então, enfim, 26 de tamanho máximo, logo é O de 1, constante. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários e vem pro ICMC.